Justiça belga deixou que todos os acusados em caso de corrupção no Parlamento Europeu fiquem sob vigilância eletrónica em casa. Milhões de franceses voltam a protestar contra a reforma das pensões na véspera da decisão do Conselho Constitucional. Líder do exército mercenário russo Wagner desmente Moscou e afirma que cerco de Bakhmut ainda não está completo. Um após outro, todos os suspeitos do escândalo de corrupção no Parlamento Europeu estão a deixar a prisão para aguardar julgamento em casa sob vigilância eletrónica. Esta quinta-feira foi a vez de duas pessoas, incluindo o alegado cérebro, que é o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri. Em troca de dar informações detalhadas sobre o esquema, conseguiu um chamado acordo de arrependimento com a justiça belga para receber uma pena mais leve. Outra pessoa a ficar em prisão domiciliária no mesmo dia foi o eurodeputado belga Marc Tarabella, que voltou a clamar inocência e disse estar aliviado por poder reunir-se com a família após o que chamou de uma grande provação. A última a ser libertada será a eurodeputada grega Eva Kaili, detida desde 9 de dezembro e considerada a figura mais proeminente, pois era uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu. Apesar de ter sido apreendido dinheiro em sua casa, Kaili disse que nada sabia e que era tudo obra do companheiro, um assistente parlamentar que também foi acusado no processo. Um dos seus advogados disse que estava muito satisfeita com a decisão emitida quarta-feira. Un bon état psychologique et attendre avec impatience le moment où la porte de la prison va ouvrir pour aller chez elle abraçar sa fille. O companheiro de Kaili é o italiano Francesco Gheorghi, que saiu em fevereiro também para detenção domiciliária, mas o casal não vai partilhar a residência. Tal como Panzeri, Gheorghi confessou participar no esquema para aprovar decisões legislativas favoráveis para os governos do Catar e de Marrocos a troco de dinheiro. Nicolò Figata-Lamanca, diretor de uma organização não-governamental, também saiu em fevereiro da prisão em direção a casa. Um sexto acusado é o eurodeputado italiano Andrea Cozzolino, que partiu para o seu país estando em prisão domiciliária, enquanto aguarda a decisão sobre o pedido de extradição da justiça belga. Todos estão acusados de participação em organização criminosa, corrupção e branqueamento de capitais. Esta quinta-feira é o 12º dia de protestos em França contra a reforma das pensões. Um protesto que acontece na véspera da decisão do Conselho Constitucional se pronunciar sobre a lei. A nova lei aumenta a idade de reforma de 62 para 64 anos. Os sindicatos prometem que a luta vai continuar, a não ser que um milagre aconteça. Je vous le confirme, on va se revoir encore beaucoup et vous allez venir encore beaucoup sur des journées de mobilisation. Donc c'est certainement pas le dernier jour puisque, sauf si Emmanuel Macron ce soir retire la réforme des retraites, là auquel cas ça sera le dernier jour. Et demain on vous invitera pour une grande fête. Há 3 meses que milhões de pessoas saem às ruas para protestar contra a reforma das pensões que o presidente francês aprovou sem que esta fosse votada na Assembleia Nacional. Protestos que têm sido marcados por episódios de violência. La foule reste dense ici à Paris pour cet acte 12 de la mobilisation, peut-être moins que lors de certaines des précédentes, mais en tout cas la détermination et même la colère des manifestants, elle reste intacte. Ils réclament le retrait de ce projet de loi qu'ils jugent injuste, injustifié et voté de manière brutale. À la veille d'une décision cruciale du Conseil constitutionnel, les analystes s'accordent pour dire qu'il est peu probable que les sages reviennent sur le recul de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Ils pourraient en revanche censurer certaines dispositions et d'une certaine manière ouvrir la voie à une forme d'apaisement de ce conflit social qui renvoie une grande partie des Français et leur président dos à dos depuis de longues semaines. Cyril Forneris, Euronews, Paris. Há semanas que as forças russas têm vindo a cavar trincheiras para aquela que é a segunda linha de defesa no caso do exército ucraniano ser forçado a retirar-se de Bakhmut. Na quinta-feira, Moscou assegurou que as suas tropas estariam à beira de fechar o cerco aos combatentes ucranianos que ainda resistiam na cidade.
O líder do grupo mercenário Wagner, que está a sofrer as consequências da ofensiva russa, corrigiu imediatamente o Ministério da Defesa. As batalhas mais sangrentas estão a decorrer, por isso é demasiado cedo para falar do cerco completo de Bakhmut, disse ele, antes de acrescentar que 80 e tal % de Bakhmut está sob controle russo. O exército ucraniano, por sua vez, prefere revelar o preço que a batalha de Bakhmut está a custar ao inimigo. A liderança militar reconhece que Bakhmut continua a ser a frente de batalha mais difícil, adiantando que nas últimas 2 semanas a Rússia já teria perdido cerca de 4.500 homens entre mercenários e forças regulares. Lula da Silva quer mais comércio nas moedas dos países que integram o grupo de economias emergentes BRICS e até mesmo uma divisa comum. O presidente brasileiro iniciou uma visita de Estado à China e começou por Xangai. Assistiu à tomada de posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento criado pelo grupo BRICS. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Dilma Rousseff disse que quer ampliar as transações nas moedas dos próprios países do bloco: o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais, em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. Esta sexta-feira, o presidente do Brasil tem um encontro marcado com o homólogo chinês Xi Jinping em Pequim. Será seguramente acompanhado de perto por Washington. O lançamento de um novo tipo de míssil balístico por parte da Coreia do Norte desencadeou um alerta sobre a ilha japonesa de Hokkaido, no norte do Japão, antes de Tóquio ter confirmado que o projétil não tinha atingido o seu território. As autoridades japonesas reagiram de imediato. 今回の発射行動は国際社会全体への挑発をエスカレートさせる暴挙であり、これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。 Nas ruas de Seul, os sul-coreanos também reagem, condenando e pedindo também mais sanções contra a Coreia do Norte. 국제사회에서 용납하면 안 되죠. 그거는 지금보다 더 가혹하게 제재를 해야 되겠죠. 지금 이거보다 지지해주거나 응원해주고 싶은 건 아닌데 약간 그것마저 포기하면 북한이 살 길이 힘들어지니까 그렇게 붙잡고 있는 거라고 생각을 하거든요. 그래가지고. Segundo os peritos, trata-se possivelmente de um míssil de combustível sólido, um grande avanço tecnológico. Mohammad Mahdi Karami e Sayed Mohammad Hosseini, no tribunal no Irão. Apenas 2 das vítimas de uma estatística sombria na República Islâmica. As execuções judiciais aumentaram 75% em 2022, em comparação com o ano anterior, segundo um novo relatório de 2 organizações de defesa dos direitos humanos. Pelo menos 582 pessoas teriam sido condenadas à morte no ano passado. É o número mais elevado desde 2015 e significativamente acima da média dos últimos 15 anos. Os números aumentaram durante um ano em que se verificou uma explosão de protestos anti-regime, seguidos de repressão de segurança e judicial. As manifestações eclodiram em setembro, a propósito da morte sob custódia policial de uma jovem acusada de violar os rígidos códigos de vestuário islâmicos. Emoções fortes em Itália no funeral do jovem Andrea Papi, de 26 anos, que foi morto no início de abril por um urso numa zona montanhosa. A tragédia abalou o país. Foi o primeiro incidente deste tipo em 150 anos.
O animal, uma fêmea de 17 anos, vai ser abatido e as autoridades estão a considerar o abate de outros indivíduos que possam representar um perigo para os humanos. O urso foi reintroduzido na região de Trentino nos anos 90, uma área onde se pensa que vivam atualmente cerca de 100 indivíduos. O Estado italiano considera um número excessivo e planeia deslocar os ursos em massa para outras regiões. As ONGs ambientais denunciam uma gestão pelo medo. Foi adiado para esta sexta-feira o lançamento da missão JUICE da Agência Espacial Europeia. O adiamento deveu-se aos fortes ventos em altitude presentes na trajetória que o Ariane 5 devia realizar. O objetivo da missão é explorar Júpiter e as suas luas geladas em busca de condições propícias à vida extraterrestre. Este é o alvo mais distante de sempre para uma sonda da Agência Espacial Europeia. Morreu Mary Quant, a criadora de moda que popularizou a minissaia. Tinha 93 anos e encontrava-se em casa em Surrey, no sul de Inglaterra. Mary Quant nasceu em Londres a 11 de fevereiro de 1930. Na década de 50, abriu a sua primeira loja de roupa, chamada Bazaar, na famosa King's Road, em Chelsea. A loja tornou-se num ponto de encontro de jovens e artistas.